Pega a sua Bíblia, o livro é o de Juízes. O capítulo é o de número 3. Eu gostaria de ler a partir do 7, mas eu vou ler do verso 1. Eu vou ler tudo. Pode ser, Lara? Então, nós vamos ler do versículo 1 até o 11. 11 versículos. Quem trouxe Bíblia, diga eu. Quem trouxe caneta? Pega a caneta para riscar a Bíblia. Pastor não trouxe, eu sou moderno. Então anota no seu iPad, iPod, tablet, celular, eu sei lá que troço você trouxe, mas anota em algum lugar para você não perder isso aí, tá bom? Tá pronto? Pode ler. São estas as nações que o Senhor deixou ficar, para por meio delas pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Lê de novo esse versículo 6. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Diga assim, 6 gerações. Diga, 6 nações inimigas. Continua o 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Vai. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Diga comigo, prostituição. Agora você vai falar hebraico, para mostrar que você sabe falar hebraico. Fala, porneia. Isso, é a palavra usada para prostituição. Prostituição aqui é idolatria, adorar outros deuses. Adorar outros deuses representa para Deus prostituição, porque a adoração é relacionamento. Então, adorar outros deuses é como se traísse ao seu Deus. Amém? Então vai. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Quanto tempo? 8 anos. Vai. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador. Um quê? Libertador. Vai. Que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e o mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e se tornou juiz de Israel. O que veio sobre ele? Provoca alguém e diga assim, o que faz a diferença na vida de um homem é o Espírito do Senhor. Você já percebeu que todo homem da Bíblia quer ter uma vida comum, depois que o Espírito do Senhor entra nesse homem, nunca mais ele é o mesmo? Você lembra que antes de Sansão matar aquele leão, o Espírito do Senhor entrou sobre ele? Você lembra que Davi, antes de derrubar Golias, o Espírito do Senhor se pousou sobre ele? Porque é o Espírito de Deus que faz a diferença na vida de um homem. Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é a nossa capacidade, é o Espírito do Senhor. Leu 10, Lara, vai, 10 e 11, fecha. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu.
Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Quantos anos? 40 anos. Vai. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Posso ouvir um amém? Se assente, por favor. Eu brinquei de manhã, dizendo que eu ia dar continuidade da mensagem, porque de manhã eu preguei sobre Caleb. E eu brinquei que eu ia dar continuidade e algumas pessoas se empolgaram, eu acabei me empolgando também. Aí eu decidi trocar o sono pela Bíblia. Passei a tarde estudando. Mas eu trouxe algo de Deus para o seu coração. Amém? Queridos, o texto de Juízes, capítulo de número 3, nos conta a narrativa bíblica do primeiro juiz levantado por Deus à nação de Israel, entre os juízes. Para compreendermos essa história, nós precisamos voltar um pouco, pelo menos ao período onde Deus vai libertar o povo que está cativo 430 anos, levantando um libertador. Porque toda vez que o povo ficou preso ou aprisionado em algo que eles não conseguiam se desprender, eles clamavam e Deus levantava um libertador. E esse libertador tem o nome de Moisés. Qual é o nome dele? Moisés. Se você quiser falar hebraico, é Moshe. Moisés, ele vai ser levantado por Deus com 80 anos de idade. A Bíblia diz que o Senhor vai aparecer para ele no meio de uma sarça pegando fogo e vai mandar ele tirar o seu povo da terra do Egito. Para toda desculpa que Moisés dava, Deus tinha uma resposta. Para cada dificuldade, Deus tinha uma solução. E a Bíblia diz que Faraó impediu essa saída do povo. Aliás, era 2.800.000 pessoas. É muita gente trabalhando simultaneamente para a construção do império do Egito. Logo, essas pessoas saírem de lá é um prejuízo. É como uma empresa mandar embora 2.800.000 funcionários de uma vez. Mas nós estamos falando de um tempo de escravidão. Deus levou o povo para o deserto, cuidou do povo, direcionou o povo através de uma nuvem de glória. À noite, através de uma coluna de fogo. E a Bíblia diz que quando o povo chega no lugar onde eles iriam conquistar a terra, houve murmuração. Houve o quê? Mas antes deles murmurarem, a Bíblia diz que Deus orientou a Moisés a mandar 12 espias, o capitão de cada tribo, ir até essa terra como espião, olhar a terra e trazer relatório. Mas o relatório de 10 daqueles espias foram negativos, apenas 2 positivos. E isso fez com que aquela multidão murmurasse contra Deus, ao ponto de Deus decidir que aquela geração que saiu do Egito não entraria ninguém na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. A Bíblia diz que Deus rodou com esse povo por 40 anos, porque para cada dia de murmuração, 1 ano no deserto. Eu vou falar de novo. Para cada murmuração, 1 ano de deserto. Então eles vão caminhar 40 dias murmurando e vão ganhar 40 anos no deserto. Deus vai rodar com o povo até que o povo morra. Porque Deus está dizendo, eu não vou permitir que quem não crê possa usufruir daquilo que eu preparei. A sua incredulidade pode te tomar muitas coisas. A Bíblia diz que passaram-se 40 anos e agora esse povo vai chegar até a terra prometida. Essa terra vai ser dividida e o primeiro a requisitar as posses é um adolescente de 85 anos por nome de Caleb, que disse, eu quero o que é meu.
Passaram 45 anos, mas eu ainda creio no que Deus falou. E eu quero conquistar aquilo que é meu. Ele é representante da tribo de Judá, porque a tribo de Judá vai receber a maior parte, vai ser os primeiros a receber e os primeiros a conquistar. Estamos juntos? A Bíblia diz que esse povo avança, eles crescem. No capítulo de número 24 do livro de Josué, a nação de Israel já, cada um pegou seu pedaço de terra, mas Deus deu uma ordem, grita qual? Expulsa o inimigo que está na terra, não se relacione com eles, não convivam com eles, e não deem os vossos filhos para se relacionar com eles, expulsem eles, tirem eles, arranquem eles. Mas o povo de Israel decidiu, não vamos arrancar, vamos se aliançar. Como que dissesse, eu não quero guerra, eu vou criar paz ou aliança com o inimigo. Já está todo mundo na sua terra, mas existe um representante de cada tribo. E Josué, no capítulo 24, ele já está velho, ele vai juntar todas as tribos, e vai fazer um resumo de tudo o que aconteceu, e vai dar a próxima direção do que vai acontecer a partir do momento que chegou na terra prometida. Aperte a sua atenção ao olhar para mim e escute o que eu vou dizer. Quando o povo entra na terra prometida, a primeira coisa que para é o manru, ou maná, não desce mais. Porque Deus está dizendo, eu não vou mais mandar maná, vocês vão plantar. Vocês vão comer daquilo que vocês produzirem. É como se Deus dissesse, eu vou continuar cuidando de você, de vocês, mas de uma maneira diferente. Eu cuidava através do maná, agora eu vou cuidar através da terra. Mas tem um negócio, essa terra é tão boa, que se você estiver indo plantar, e a semente cair do teu bolso, onde cair, você colhe em 30, 60 e até 100 vezes mais. Eu queria que você provocasse alguém que está perto de você e lembrasse ele. Diga assim a ele, não tenha medo de plantar, pois o fruto é sempre maior do que a semente. Estamos juntos? Você deveria anotar isso aí. Você já deveria começar 2026 com essa palavra. O fruto é sempre maior do que a semente. Você nunca vai ver semente maior que fruto. E fora aqui dentro, a segunda pérola. E fora que dentro de cada semente mora uma árvore. Tem um glória ali. Dentro de cada semente mora uma árvore. E essa árvore gera muitos frutos e muitas sementes. Então plantar diante de uma terra que foi estabelecida por Deus é garantia total. Eu queria que você provocasse alguém e dissesse assim, 2026, talvez Deus mude a maneira de cuidar de você, mas Ele vai continuar cuidando de você. Pastor, não estou entendendo. Pode ser que Deus feche uma porta para abrir outra. Possa ser que Deus tenha uma providência diferente da que você está vivendo. Mas assim diz o Senhor, confia em mim, porque da mesma maneira que eu cuidei de você até hoje, eu vou cuidar de você até o final. E eu termino. Capítulo 24, verso 1 de Josué. Josué vai reunir o povo. Lê, Lara. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente, os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates. Vai. E serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz
percorrer toda a terra de Canaã. Olha Josué dando um resumão de tudo que aconteceu na trajetória dentro do Êxodo, dentro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele está contando lá de Abraão. Onde ele vai? Continua. Também multiplicarei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Vai. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Vai. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês, com carros de guerra e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Olha o resumo, que coisa linda. Vai. Os pais de vocês clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Segura. Olha o que olha o que Josué está dizendo. Eu vou lembrar vocês que vocês não chegaram aqui do nada. Porque vocês não podem esquecer da história que te trouxe até aqui. É muito perigoso você usufruir de uma coisa que você não conhece a história. Porque é capaz de você pisar na história de alguém, por não conhecer a história que dá origem à sua história. Porque se eu estou aqui, alguém passou antes de mim. Para você estar sentado aqui, alguém passou antes de nós. Se hoje nós podemos andar em alta velocidade, é porque quem veio antes de nós asfaltou as estradas. O evangelho é corrida de bastão. E para quem já viu corrida de bastão, sabe que tanto quem está passando o bastão, quanto quem está recebendo, precisa estar na mesma velocidade. Ninguém recebe bastão parado, tem que receber o bastão correndo. Então nós somos continuação de uma história que se iniciou há 2000 anos atrás. O que Josué está dizendo é, talvez é possível que algum de vocês que nasceram no deserto não conheçam a história que trazem vocês até aqui, mas eu vou lembrar. Para vocês serem gratos e verem que a mão do Senhor vos sustentou até agora. E que a promessa que foi feita a Abraão está se cumprindo em vocês. Vou de novo. A promessa que foi feita a Abraão está se cumprindo em vocês. Se você fizer uma conta básica, você vai fazer 430 anos, que foi o período do deserto. Aí você coloca mais 40 anos que eles passaram no deserto. E você coloca mais 3 gerações de 300 anos, de 100 anos, que dá 300 anos no deserto. Faça essa conta e você vai perceber que o que Deus falou está chegando a quase 1000 anos, mas está se cumprindo. É como se Josué dissesse: vocês estão vivendo o cumprimento de uma promessa que foi feita para alguém. O que Deus falou para Abraão está se cumprindo em vocês. Essa terra aqui é de vocês. Agora olha o versículo 11. Alguém tem que pegar isso aqui, vai. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também aos amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Você está percebendo que essa galera aqui, que lutou contra o povo no deserto, é a mesma galera que nós lemos lá em Juízes, capítulo de número 3? É o inimigo de Israel, estava na terra. Essa galera aqui, Josué está dizendo: vocês não podem esquecer, esse povo é inimigo. E o inimigo, ele até troca de roupa, mas não muda o propósito. É igual a cobra, até troca de pele, mas continua sendo cobra. É o que Deus está dizendo: fica atento, para não sofrer um ataque de novo. Continua, Lara. Porém eu os entreguei nas mãos de vocês. Verso 12, Lara. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. Para. Olha o que Deus está dizendo. Sabe como eu dei vitória para vocês?
contra esse povo? Através de besouro. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Sabe como vocês conquistaram essa terra? Sabe como eu expulsei eles de lá? Com besouro. Essa batalha aqui não foi vencida por espada, porque a sua espada não tinha capacidade de te dar o que eu te dei. Isso aqui não é fruto do seu intelecto. Isso aqui não é força do teu jargão. Isso aqui não é força do seu talento. Isso aqui não é capacidade sua. Eu estou dizendo para você que quando eu quero dar vitória, eu faço no meio de uma guerra aparecer besouro, e através de besouro eu dou vitória para o meu povo. Olha o que Deus está falando. Eu sou Deus tão fiel para cumprir, que eu venci a guerra. Você nunca leu isso na Bíblia, sabia? A sua cara me mostra isso. Sabe como Deus venceu a guerra? Com o quê? Se você não falar nada, eu taco essa toalha com meu sapato aí embaixo. Escuta bem. Deus mandou uma peste. Porque a mesma praga que destruiu o Egito é a mesma praga que vai trabalhar a favor de Israel. Porque o que para algumas pessoas é maldição, para outras que estão no propósito se torna bênção. O que para algumas pessoas é peso, para outras é privilégio. O que para algumas pessoas no domingo à noite, essa hora, você está dentro de uma igreja, ouvindo um pastor pregando, é perca de tempo, porque você deveria estar no barzinho. Mas você que conhece que a graça te sustentou, você sabe, isso aqui não é peso, isso aqui é privilégio, isso aqui é graça, isso aqui é poder de Deus. Provoca quem está do teu lado e diga assim: os teus inimigos são 6 nações, e para Deus a vitória, Ele mandou um exército de besouro. Se eu fosse você, eu provocava alguém que está perto de você e dizia assim: você deveria dar glória, porque quem pelejava por Israel é o mesmo que peleja por você e pela sua casa. Ele não perde, ele não falha, não perde batalha, derruba gigante, derruba muralha, passeia por fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, ele faz até leão jejuar. Ele ordena, ele faz, né? Vou cantar não para vocês não. Olha o que Deus está comigo, Tiago. Olha o que Deus está falando. Continua, Lara, vai. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Para. Olha o que Deus está falando. Por favor, preste atenção. Lê de novo. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Vai. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Olha o que Deus está falando através de Josué. Gente, vocês estão numa terra que vocês não plantaram, mas estão colhendo. Vocês não construíram, mas estão morando. Vocês não guerrearam e venceram a guerra, porque foi o Senhor que fez todas essas coisas. E alguém vai dizer: como pode alguém comer sem ter plantado? Como pode alguém conquistar sem ter construído? Eu vou dizer para você o que é isso. O nome disso é graça, favor e se você tivesse aí, eu vou te dar uma segunda chance. Foi Jesus que disse: eu vou para o Pai e eu vou construir moradas. Vocês não vão construir, mas vão possuir. Vocês não merecem, mas eu paguei o preço. Vocês não são dignos, mas o meu sangue dá acesso. Tem alguém aqui ou não? Será que eu estou pregando sozinho aqui ou não? Mas olha a orientação. Olha o tamanho do contexto para Josué dizer uma coisa. Grita: o quê? Larga a idolatria. Confia em Deus. Se entrega por inteiro.
Oh, aleluia. Sirva ao Senhor com integridade, sirvam ao Senhor com lealdade, tira a idolatria. Vocês não precisam de outros deuses, você não precisa de outro Senhor, Ele é o Senhor. Ô Lara, por favor, lê o versículo 15 de novo, vai Lara. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos o Senhor. Não. Eu vou tentar de novo. Olha o que Josué está dizendo. Gente, desce de cima do muro. Não é hora de ficar cocheando em dois pensamentos. Não é mais tempo de não saber se você é crente ou se você não é, se você quer céu ou inferno, se você quer conferência ou carnaval, se você quer a presença de Deus ou prostituição. Pelo amor de Deus, se decida depressa. Enquanto vocês se decidem, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu já me decidi. Sabe o que eu decidi? Eu e a minha casa Levante as suas mãos aos céus, por favor. Não, está baixo demais para quem está recebendo. Levanta as tuas, porque um é pouco. Põe pressão nesse teclado, Mike. Levanta as tuas mãos aos céus. Você vai gritar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Grita. Grita de novo. Só mais uma vez. Eu vou perguntar e você responde: como vai ser na sua casa em 2026? Satanás pode sair, nós e a nossa família serviremos. Pastor, eu não peguei. 2026 é ano de decisão. Eu não sei você, mas eu já decidi. Mas alguém já decidiu? Eu animaria um pouco mais, porque o que Deus está dizendo é: não tem macumba, não tem cara feia, não tem ferida emocional, não tem ferida ministerial, não tem decepção com a igreja que vai deixar a sua casa fora da minha mesa em 2000. Tem alguém aqui ou não? Sabe o que Josué está dizendo? Eu decido pela minha casa. Que vontade de falar uns negócios aqui. Você falar vai dar problema. O que Josué está dizendo é: eu não vou deixar ninguém decidir por mim. Não é meus filhos que vão decidir onde congregam, religião que tem e o que vão fazer. Na minha casa eu sou sacerdote e eu decido. Tu fala pela tua família, eu falo. Por quê? Deus me deu autoridade sobre a minha família. Será que tem alguém aqui ou não? Para quem que eu estou falando aqui hoje? O Senhor está dizendo para você: não é teu filho, tua filha, não é quem não tem direção de Deus que vai decidir. É você que está debaixo da palavra de Judá que está dizendo: eu já determinei, 2026, primeiramente eu e a minha casa serviremos. Está comigo ou não? Está comigo ou não? Olha o versículo de número 25, pastor Jean. E vê se alguém fala alguma coisa. Se ninguém falar, você grita comigo, só para ficar nós dois aqui doido. Vai. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo. Para, Josué fez o quê? Não, alguém fala comigo, por favor, não me deixa sozinho não. Ele fez o quê?
Vai, Lara. E lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Vai. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Vai. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Olha o que Josué fez. Tudo o que eu estou falando agora, eu vou registrar. Na onde? Na pedra. Porque se eu escrever na areia, amanhã apaga. Na pedra se eterniza. E parece que alguém achou. Porque eu estou com esse livro na mão, lendo agora para vocês. Parece que eternizou. Olha, eu vou escrever na pedra. Vou escrever na onde? Eu vou tacar o sapato aí. Ele escreveu na onde? Lara, continua lendo para ver se alguém pega. Vai. Então Josué disse o que, a Lara? todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Para. Você está comigo aqui, Edmilson? Está mesmo, Edmilson? Olha o que Josué está dizendo. Essa pedra aqui vai ser testemunha. Porque a pedra fez o que, Lara? A pedra fez o que, Lara? Nos será testemunha, Por pois quê? ouvi todas as palavras que o Senhor... Porque ela fez o que, Lara? Ela ouviu. Essa pedra ouviu enquanto eu estava falando. É o que, Josué? Enquanto eu estava pregando, teve gente que não ouviu, mas a pedra está aqui de testemunha. E sabe o que eu fiz? Eu escrevi na pedra. E a pedra ouviu e registrou. Registrou o quê? Eu falei, eu preguei, eu ensinei, eu orientei, eu direcionei. A pedra ouviu. Tem alguém comigo? Não. Olha o que ele está dizendo. É por isso que Jesus vai dizer, quando está entrando em Jerusalém em cima do jumentinho, alguém diz: cala esse povo que está fazendo barulho. Ele diz: não tem como, se vocês calarem, até as pedras clamarão. Por quê? Porque está comigo, pastora? A pedra ouviu, a pedra é testemunha. Não, Josué não pregou quem estava lá, 2 ou 3. Ele disse: a pedra ouviu. Essa pedra aqui é esquisita. Essa pedra aqui é diferente. Ela ouve, ela registra. Tudo está registrado na pedra. E um dia essa pedra vai revelar aquilo que eu escrevi. Vai, Lara, vai. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Para que não minta contra Deus. A pedra ouviu, eu registrei na pedra. Por quê, pastor? Porque essa pedra, ela vai se revelar. Ela vai se coloca, por favor, coloca na tela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 1, 2 e 3. Coloca força, Lara, e lê. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que todos os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Mas a pedra tem registro nela da lei, porque a pedra tem a lei escrita. É por isso que João vai dizer: no princípio era o verbo, a palavra, mas a pedra agora encarnou, está andando nas ruas de Jerusalém e está dizendo: eu vi, vai em mim, é sobre mim, porque dele, por ele, para ele são todas. Me desculpa, eu endoido mesmo. Eu fico doido sozinho. Você tem que ver eu montando isso. Josué fez uma aliança. Josué disse: a pedra vai ser o quê? Testemunha. Para que vocês coloquem o capítulo 27. Testemunha contra vocês, para quê, Lara? Vai. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Para que não minta quem?
Não adianta você tentar mentir, a pedra ouviu. Não adianta você falar que não estava lá, você estava, até a pedra estava. Até a pedra ouviu aquele dia. E o dia que você fala assim, não, eu não sabia. Você sabia sim, a pedra. É testemunha. Não, então tá. Eu tinha dado o grito, mas está tudo bem. Aí Josué disse, agora que eu falei, é como se Josué dissesse, passei a bola, agora é com vocês. Verso 26, Lara, 28, vai. Então José despediu o povo, cada um para a sua herança. Cada um para sua casa. João 7,53. E todos foram para a sua casa. Josué disse, entreguei o mistério. Agora vocês podem ir embora. Eu estou leve, porque entreguei. E você está com a responsabilidade que não tinha quando chegou. Não. Valeu? Eu anotaria. Eu estou leve, porque carreguei o que todo mundo está carregando agora em conjunto. Mas eu carreguei sozinho. Agora eu me entreguei, a pedra é testemunha. A pedra ouviu. Pastor, o gravador daquele tempo não foi um iPhone, foi uma pedra. Registrou. E a pedra era quem? Cristo. Vamos continuar? Juízes, capítulo 1. Estou chegando lá no 3. Eu vou chegar no 3. A Bíblia diz que o primeiro povo que vai chegar na terra, Juízes, capítulo 1. Quando eles entram na terra, Deus já escolheu o povo que vai marchar na frente, que vai lutar na frente, que vai guerrear na frente. A Bíblia diz que a tribo escolhida foi a tribo de... Porque a tribo de Judá vai sair sempre na frente. Não, vou de novo. A tribo de Judá é a tribo que sai na frente. Porque em 2025 você pode ter saído por último. Mas 2026 você vai sair na frente. Junto? A tribo de Judá foi a que mais conquistou. E esse povo vai crescendo. E o Senhor vai abençoando. Aí no capítulo 2, vou chegar no 3. Estou perto, Edmilson. Quando chega no capítulo 2, a Bíblia diz que Josué vai morrer. No capítulo de número 2, a partir do verso 6, morreu. Foi sepultado no versículo 9. Quando chegou no versículo 10, lê lá, Lara. Olha o que vai acontecer, vai. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Toda aquela geração também? Por que está dizendo isso? Porque daquela geração que saiu do Egito, o único que estava vivo era Josué. Quando Josué morre, todos que saíram do Egito, 2.800.000 pessoas mortas. Só quem contava a história como era, como de fato foi, Josué. Agora ele morreu. Quando morre, a figura da liderança desaparece. Vai lá, 10. E depois dela se levantou uma nova geração. Uma nova o quê? Vai. Que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Para. Entendeu o problema? É porque a geração que conhece está morrendo. Sem falar para a geração nova. Quem é ele? Aperta o cinto, por favor, olhe para cá. Eu vou até diminuir a tonalidade da minha voz. O avivamento que o Brasil usufrui hoje veio da Europa. Tudo que vivemos hoje aqui no Brasil, no século XVIII, a Inglaterra estava vivendo. Homens que marcaram, George Whitefield, John Wesley e outros, marcaram seu tempo, marcaram gerações. Mas hoje você chega na Inglaterra, é uma tristeza, porque a fogueira que estava lá se apagou. Grita por quê? Por favor, dobre a atenção, eu preciso que você ouça isso. Essa mensagem aqui é muito séria. Porque os pais, a igreja envelheceu. A igreja, ela não caminhou conforme o decorrer do tempo. Então a igreja começou a se tornar a igreja dos velhos. E logo os velhos começaram a morrer. Mas aquela igreja não se comunicava com a geração seguinte. Então os filhos desses velhos não gostavam
da igreja, ou não ia ao templo. Os netos já havia a igreja como irrelevante. Eu não preciso dela. Por quê? Os meus pais ignoraram. Então, logo que a geração velha morre com elas uma igreja. Porque a igreja envelheceu. Envelheceu na ânsia, Daiane, de dizer, nós não vamos abrir. Nós somos assim. Aprendemos no tempo dos dinossauros e vamos continuar assim. Mas e os jovens da nova geração? Eles que se viram. Essa igreja não se comunica com a próxima geração, ela vai ser destruída e acabada. Porque se essa igreja só se comunicar com pessoas de 30 anos, daqui 40, ela acaba. Mas se eu conseguir me comunicar com esses adolescentes que estão aqui, e com as crianças que estão ouvindo a mesma mensagem lá embaixo, eu estou garantindo 3 gerações para frente. Tem alguém aqui ou não? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso permitir que essa igreja seja atualizada, sem ser mundanizada. Como assim, pastor? Eu posso até usar a tecnologia desse tempo, os acessórios desse tempo, as matérias desse tempo, mas a mensagem que eu prego, ela permanece da mesma maneira de como ela foi escrita. Alguém está comigo? Então quando alguém olhar para você e dizer, você é da igreja da parede preta, diga para ela, sou. Mas daqui 50 anos, se Jesus não voltar, os meus filhos vão estar lá dentro. Está entendendo? Quantas pessoas, para manter o padrão, jogou os filhos para fora? Agora aperta o cinto. Filho de pastores que odeiam igreja por causa dos pais, que obrigaram os filhos a fazer o que a Bíblia nunca ordenou, obrigou, e o que era para ser prazeroso se tornou pesado. Aí eles olham para nós e dizem, a tua igreja parece uma boate. Vem na boate terça-feira me ouvir pregar. Vem na boate me ouvir pregar na terça-feira. Abra a Bíblia comigo aqui na terça-feira. Vem falar de Bíblia comigo, para você saber o que eu estou na internet, não é para cortar. Essa igreja vai se comunicar com todas as gerações, mas a palavra continuará a mesma. Aperta o cinto, que eu estou esquentando. Continua lendo 10, Lara, vai. Segura, Lara, de novo. Eu estou agitado, estou com raiva. Segura. Sabe o que me deixa feliz? Edmilson, para me terminar, é que eu vejo esses adolescentes aqui me olhando assim, ó. Mas eu vejo ali o seu Walter, Dona Ângela, Mão João, Mãe Joana, Maria Helena, me olhando da mesma maneira. São 2 gerações completamente diferentes, apaixonadas pelo mesmo Deus que não muda. Provoca quem está do teu lado e diga, deixa de ser religioso, rapaz. Deixa de ser religioso. Deixa a graça te atualizar. Deixa o poder de Deus te transformar. Tira a capa de fariseu e veste a vestimenta do Espírito Santo. Vai, Lara. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. 11, Lara, 11, eu quero 11. E depois dela se levantou uma nova geração. Vai. Que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Está comigo? Pai, não joga o teu filho para fora. Protege a tua próxima geração. Protege o teu legado. Quem é pai e mãe, levanta as 2 mãos. E quem ainda não é, vai ser, levanta as 2 mãos. Diga, eu vou proteger o meu legado.
Diga: os meus filhos vão conhecer o meu Deus. Não grita, diga: os meus filhos serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Os meus filhos vão amar a Deus como eu amo. Verso 11, Lara. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos Por do que Senhor, que eles fizeram o que era mal? servindo a Baalins. Porque não conhecia o Deus dos seus pais. Alguém está comigo? Sim ou não? 12, Lara. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Provocaram o Senhor o quê? Porque Deus está vendo o povo que Ele tirou do Egito, que Ele cuidou, que Ele alimentou, que Ele deu maná, que Ele abriu o mar, que viu milagre, que viu cordonizes, que viu tudo. Os filhos, sem saber quem é Ele, Deus se irou. Deus o quê? Provoca quem está perto de você e diga assim: cuidado, para não provocar a ira de Deus, não ensinando os teus filhos o que eles deveriam saber. Olhe para cá, a igreja não é obrigada a ensinar os teus filhos sobre a Bíblia. A igreja é um complemento daquilo que você faz na tua casa. Se o teu filho é igual a você, só abre a Bíblia em dia de culto, você vai sofrer sérias consequências amanhã. Gaste tempo hoje, invista tempo hoje na oração e na leitura com teu filho, e futuramente você não precisará gastar tempo em campanhas para que Jesus restaure ele para Cristo novamente. Está comigo? Está ou não? Olha o versículo de número 16. Vai, Lara. Então o Senhor suscitou juízes. Suscitou quem? Esses juízes aqui, pastor Júnior, não é os juízes que nós estamos falando agora. Esses juízes aqui é o cabeça de cada tribo. Lembra que cada tribo tem um representante? Eles eram chamados de quê? Juiz. Isso aqui ainda não é o período teocrático. O primeiro juiz a ser levantado vai ser o Otiniel. Aqui os juízes que são levantados, pastor Jéssica, não é juízes no mesmo conceito levantado por Deus como os juízes da Bíblia. Esses juízes são líder de tribos. Está comigo? Sim ou não? Aí Deus suscitou os juízes. Continua lá. Que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Olha o 17 que vai doer agora. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Olha o versículo 17 de novo. Mas eles não obedeceram seu juiz. Deus levantou juízes, mas o povo decidiu: não vamos obedecer. Porque o problema do povo não é falta de juiz. A falta do povo não é falta de liderança. O problema do povo não é falta de direção. O problema do povo é dificuldade de obedecer. De que adianta Deus levantar juízes e o que os juízes ensinam é ignorado? Vontade de falar um negócio aqui, cara. Pensa bem, pensa bem. Porque é uma geração que reclama de liderança. É uma geração que aprendeu a ir para a internet falar mal de liderança. Eu não estou falando de liderança incompetente. Estou falando de pessoas que não têm capacidade de obedecer ordens, direção. Não é falta de liderança, é falta de capacidade de obediência. Mas para obedecer tem que ser ovelha, e na verdade alguns de vocês são bode. É bode que tem dificuldade de aceitar pastoreio. Ovelha acompanha o pastor. O bode vê o pastor indo para um lado e ele vai para o outro. E sabe o que eu gosto dessa mensagem, pastor Fábio? Porque tem gente dizendo assim: quem é ele para falar que eu sou bode? Pastor, isso aqui é indireta? Não, é direta. Porque quem é ovelha não se ofende com isso. Quando eu falo de adultério, quem não adultera não se ofende. A palavra só é dura para quem é mole. Pau está quebrando aqui em cima, todo mundo glória embaixo. Estou vivendo a palavra.
Ah, eu não gosto desse tipo de mensagem, porque apanha. Mas não toma vergonha na cara. Antigamente, nós éramos confrontados, Tiago, e mudávamos de vida. Hoje nós somos confrontados e mudamos de igreja. Olha aqui para mim, por favor. Eu estou na internet. São 8h08 da noite, domingo, dia 14 de dezembro. Eu não estou defendendo de maneira apologética liderança narcisistas que acham que manda em você. Eu sou totalmente contra isso, e quem congrega aqui sabe. Eu não estou falando dessa galera que se protege dizendo, não toca no ungido, vivendo uma vida de patifaria. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que não se sujeitam a autoridade nenhuma. Isso não é só na igreja, é no trabalho, é no trânsito. Ela quebra princípio de autoridade todo dia. Aí chega na casa dela, não sabe por que não tem moral, não tem honra. Porque quem quebra princípio é quebrado por ele. Ah, pastor, mas aqui é juiz, não tem nada a ver com o pastor. Abra a Bíblia, o Zé do Google. Pega aí, pega a Bíblia, vou ler. Pega a Bíblia. Não olha para minha cara não, pega a Bíblia. Crônicas. 1 de Crônicas 17:6. Lê, Lara, vai, Lara, lê. Vê se é eu, Lara, vai. Em todos os lugares em que andei com todo o Israel, por acaso falei alguma palavra com alguns dos teus juízes? A quem mandei apacentar o meu povo dizendo... Os juízes faziam o quê? Ninguém vai falar nada comigo? Os juízes faziam o quê? Olha aqui, lê o texto. Os juízes faziam o quê? Apacentava. Porque pastorear está ligado à direção. É isso que Davi está dizendo no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fadiga em vez de espaço. Ele guia. Ele me guia. E eu aceito ser guiado por Ele. Não existe pastor. Não existe ovelha sem pastor. Vou de novo. Aí, pastor, o meu pastor é Jesus. Faz um. Teu pastor não é Jesus. Se teu pastor fosse Jesus, você obedeceria quem Jesus mandou cuidar de você. Você não obedece o teu pastor que você vê, você vai obedecer a Deus que você não vê como. Isso é hipocrisia. Ninguém vai falar nada comigo? Então vou continuar. O que eles vão começar fazendo? Quebrando a autoridade. Não adianta eu me arrebentar de ensinar aqui e não obedecer. Está comigo? Tá? Capítulo de número 3. Tiago, hoje tem gente que vai sair daqui sabendo de tudo. Alguém aqui já fez uma oração perguntando, por que Deus não resolve todos os problemas da minha vida? Não? Já percebeu que nunca fica tudo 100%? Quando uma área arruma, a outra. Pastor, tem resposta para isso? A Bíblia responde tudo. Pergunta assim para mim, porque se receber a resposta, vai arriscar aí. Diga assim, pastor, se Deus tem poder para resolver todos os meus problemas, no estralar de dedos, por que Ele não resolve? Juízes capítulo 3. A Bíblia vai te responder. A Bíblia de novo. Verso 1, vai. São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova, isto é. Vai, olha o que Deus está dizendo. Eu deixei alguns inimigos na terra para colocar Israel à prova. Quem colocou o inimigo? Quem colocou o inimigo? Para quê? Está escrito isso aí? Continua lendo então, Lara, vai. Para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou deixar o inimigo para que eles aprendam, para que eles se lembrem e para treinar eles. Olha o verso 2. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra. Para. Quem é mãe e pai? Você já falou isso. E quem está pensando em ser pai, está pensando a mesma coisa. Eu trabalho, pastor, para os meus filhos
não passarem pelo que eu passei. E de verdade, você vai conseguir poupá-lo de muitas coisas, mas de outras. Pastor, por quê? Porque você só tem essa mentalidade hoje porque as guerras que você viveu te forjou, te ensinou e formou quem você é hoje. Mas agora Deus vai ter que formar os teus filhos. E a sua história não ensina eles totalmente. Aí sabe o que Deus faz? Deus deixa o inimigo da guerra para ensiná-los. Você não vai conseguir poupar os seus filhos. Ai, eu queria colocar ele num potinho. Eu não quero ver meu filho sofrer. Não chore, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Isso aqui te responde muitas coisas? Sim ou não? Os problemas que você tem, ou que você sofria na tua geração, não é o problema que teus filhos sofrem hoje. Mas o mesmo Deus que sustentou você, vai sustentar teus filhos. Ei, eu libero ou não? Então levanta as suas mãos que eu vou profetizar de olhos abertos. E se for para você, você sela com glória. Senão você só fica olhando para a minha cara igual você está fazendo, mastigando esse chiclete, olhando para mim. Escuta bem o que eu estou dizendo para você. Os teus filhos podem até ser provados, mas não serão destruídos, porque Deus vai prepará-los através desta guerra, e eles serão mais fortes do que nós. Quem acredita nisso, dá um grito de glória a Deus para adorar. Eu estou terminando a introdução e meu tempo acabou. Eu cheguei no capítulo 3 agora. E a mensagem está no versículo 7. O que eu faço comigo? Não sei. Vou ter que pregar terça. Boa ideia. Acho que eu recebi uma revelação aqui. Mas Deus deixou o inimigo para quê? Lê. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Deus treinou uma geração. Deus treinou a geração de Moisés. Todos morreram no deserto, ninguém entrou. Deus treinou a geração de Josué e Caleb. Eles morreram. Mas agora a geração que está lá dentro não sabe o que é guerra. E quem não sabe o quanto é difícil para conquistar o que se tem, rapidamente desvalorizará o que chegou nas suas mãos. É porque você vai ver muitas pessoas, pais que juntaram fortunas em 60 anos de vida, e filhos conseguiram gastar em poucos meses, porque não sabe o valor que aquilo tem. A ordem de Deus é: não se relacione com o povo. Lara, lê o versículo de número 5. Vai. Ou melhor, esse aqui é os inimigos que ficaram, nós já falamos isso. Os 5. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus. Moravam onde? Dos cananeus. No meio de quem? Morando no meio do inimigo. Vai. Dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Vai. Tomaram de suas filhas para si por mulheres. Para. Eles começaram a se envolver. Como as mulheres de um povo pagão. Ordem de Deus: não
se relacione. Eles é típico. Você fala mal da Eva porque você só conhece essa história. Mas a Bíblia está recheada de pessoas que fizeram exatamente o que Deus mandou não fazer. Vai, Lara. E deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Rendia culto a quem? Agora eles estão adorando a outros deuses, em outra cultura, em outra crença, abandonando o Deus que tirou eles da terra. Mas o versículo de número 7 vai acontecer uma coisa. Vai. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Eu sempre explico isso aqui, eu quero explicar de novo e eu termino agora. Eu vou pregar terça-feira que vem, o capítulo 3, verso 7. A partir daí. A mensagem que eu trouxe eu nem mexi. Só introduzi o texto. Está orando por mim? Perdi a tarde inteira estudando, cara. Deus o entregou na mão de Cusã-Risataim. Pergunta assim, pastor, quem é Cusã-Risataim? Terça-feira eu te conto. Será terrível. Terrível. Não. O Senhor o entregou na mão. Eu expliquei isso aqui algumas vezes, eu quero explicar de novo, eu quero terminar nessa parte. Entregar nas mãos, vem cá, Edmilson. Minha toalha está suada. Não, aqui embaixo mesmo, Edmilson, aqui embaixo. Não, melhor aqui em cima, só aqui em cima. Você me dá trabalho, hein, Edmilson? Sabe qual é o problema de quem vem aqui no primeiro culto? Fala assim, nossa, como é que o pastor faz isso com essas pessoas, humilhando gente assim? É que eu sou imperativo, eu tenho um monte de problema, gente. Você congregar comigo, você vai me entender. Daqui a um ano, pelo menos. Entregar nas mãos, Maria Fernanda, não é dizer assim, ô inimigo, pega esse povo aqui e bate neles para mim, mas bate com força. Não, mas moe eles na pancada. Não é isso. Diga assim, pastor, o que é? 3 homens, corre aqui. Eu tenho um problema quando eu falo homem, fica alguém olhando assim, dizendo, será que eu sou? Você está em processo de libertação? Vem cá, rapaz. Vem cá. Vem cá. Esse aqui é você. Edmilson. Esse aqui é você. Certo? Isso aqui, das mãos. Você vai pegar de costas para ele. Isso. A mão aqui. Os anjos do Senhor acampam ao redor do povo de Israel. Então é uma nação pequena que ninguém consegue destruir, porque o Deus que protege eles é invisível, mas não permite que eles sejam tocados. Ninguém entende como uma geração tão pequena consegue sobreviver a nações tão grandes e poderosas, porque quem guarda Israel é o Senhor, e não há encantamento contra a casa de Israel, certo? Então o inimigo está aqui, ó. Segundo Pedro vai dizer que Satanás está bradando como leão, né? Procurando quem possa tragar, mas ele não consegue. Por quê? Existe uma proteção. Quando a Bíblia diz assim, o Senhor o entregou a Israel, e entregou ele nas mãos de Cusã-Risataim, o que Deus fez não foi Tó, o que Deus fez foi, eu tiro o cerco, que blinda, que protege, e que não permite que ninguém te toque. Está comigo? O que Deus está dizendo é, enquanto você obedecer o que eu te ordenei, ninguém te toca. Mas quando você quiser fazer do teu jeito,
É porque na palavra, na versão JV é mais fácil entender. É como se ele dissesse assim, ó, se vira. Tu não quer viver uma vida sem mim? Se vira. Tu não quer viver você quer minha proteção, mas não quer que eu seja seu Deus. Ai, Senhor, guarda a minha casa. Enquanto você vai para a balada, enquanto você vai trair, o cerco é tirado. Protege, diga para quem está perto de você, diga assim, Satanás não destruiu a sua vida e a sua casa ainda, porque Deus está protegendo. Essa palavra é séria e é de alerta. Não brinca com coisa séria. Satanás, ele não quer muito, ele quer pouco. E se ele entra, ele te arrebenta. E o que era bênção, agora eles estão sendo escravizados, porque Deus o entregou. Terça-feira que vem termina a mensagem. Fica de pé. Vamos para casa. Descansar, ganha de ferro. Descansar, né? Fecha os teus olhos. Eu tenho 5 minutos. Eu vou terminar o culto em 5 minutos. Fecha os olhos. Eu preciso saber se nessa noite existe alguém ou que queira aceitar Jesus, ou que queira reconciliar com Jesus, ou que está parado e precisa voltar, ou que saiu e quer voltar, ou que se afastou, quer reconciliar, ou até mesmo você que está parado, não está congregando, não está indo, de vez em quando você vai, mas não tem compromisso, não tem aliança com nada. Deus não protege quem vem na igreja no culto de domingo, Deus protege quem tem aliança com Ele. Deus não protege quem vem em 2 cultos na semana. Deus protege quem tem aliança com Ele, ainda que não tenha culto. Pastor, eu sinto que eu estou sendo atacado, retalhado. Eu quero fazer uma aliança com Deus, eu quero uma oração, eu quero voltar para casa, eu quero reconciliar. Eu quero o teclado um pouco mais. Se existe alguém assim essa noite, dá um sinal assim com as tuas mãos, eu quero orar por você. Existe alguém parado, afastado, desanimado, que quer reconciliar? Sua casa precisa de uma intervenção, sua família, alguém? Tem certeza? Eu preguei, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia, não é? Cumpre algum propósito. Alguém? 10, 9, 8. Pastor, eu andei por onde eu não deveria, caminhei por onde eu não devia, fiz o que não me orgulho, mas eu preciso de mudança. Não dá para levar para 2026 essa vida dupla. Eu preciso dessa blindagem na minha vida, na minha casa. 6, 5, 4, alguém? 3, não? 2, certeza? Então tá bom. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Eu gostaria muito que você chamasse alguém para vir na terça-feira com você. Vai ser uma terça especial. Faz tempo que você não traz ninguém. Senhor, essa palavra ela tem poder de mudar destinos, transformar, Senhor amado, rotas e dar direção para quem está rodando no deserto. Senhor, esse povo lutou tanto para chegar na terra prometida e se perderam dentro dela. Não nos deixe se perder dentro da bênção. Não nos deixe se perder no cenário do milagre. Senhor, não permita que o dom nos tire do doador, que a bênção nos tire do abençoador. Senhor, nos ajuda, nos dá a mente de Cristo,
que a porta de emprego não seja maior do que aquele que abriu a porta. Que o milagre não me roube de quem me entregou o milagre. Deus está te abençoando tanto. Coloca Ele no lugar que Ele deveria estar na sua vida. Em prioridade. Dê a Deus o que é de Deus. No seu tempo trabalhe. No seu tempo cuide de você. Mas no tempo de Deus, não coloque nada no lugar dele. Eu não estou te chamando para ser religioso, estou te chamando para ser fiel. Feche os olhos. Idolatria não é adorar apenas imagem de escultura, é colocar algo como prioridade no lugar do Senhor. Pai, eu te dou graça por essa noite, pela vida dos teus filhos. Nunca houve noite que pudesse impedir. Nunca houve noite. Fecha os teus olhos. Eu ouvi uma direção de Deus aqui. Eu quero terminar com esse louvor. Talvez não tenha nada a ver com a palavra que eu preguei, mas Deus quer falar com alguém através dessa canção. E eu te dou a bênção debaixo dessa palavra. Lê. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá milagre, o Senhor falou comigo. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Diga aquilo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Você consegue dizer? Aquilo que parecia O quê? ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou o milagre. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez, aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou. Levante as suas mãos na altura do teu milagre e diga: usa-me. Usa-me, sou teu milagre. Que coisa linda. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Diga: usa-me. Usa-me, ó filho de Davi. Só mais uma vez para encerrar, diga aquilo. Aquilo que parecia impossível Vai acontecer. aquilo que parecia não ter saída. O Senhor vai dar saída essa semana. Aquilo que parecia ser minha morte, Diga: mas Jesus mudou minha sorte.
Eu sou um milagre. Levanta as suas mãos, dá uma rica salva de palmas.